A Estação Espacial Internacional ou ISS foi criada após a Guerra Fria pelos Estados Unidos e Rússia como um símbolo de colaboração entre as duas nações. É uma instalação de pesquisa onde a equipe trabalha na pesquisa de medicina, tecnologia e exploração espacial. Usando o transporte de foguete Soyuz, os astronautas americanos Kira e Christian viajam para a ISS enquanto eles acoplam com a estação. Christian explica que os russos batem 3 vezes para dizer aos outros que está tudo bem. Uma vez que entram, encontram o resto da tripulação, o comandante Gordon, Verônica e os irmãos Nikolai e Alexei. Gordon é americano enquanto os outros 3 são russos. Verônica está na estação há 50 dias e Kira nota que ela é muito próxima de Gordon. Ela é uma mulher muito positiva e insiste que a regra mais importante é ficar juntos. Depois de uma calorosa recepção, Gordon dá a Kira um tour pelo local, incluindo seus quartos para dormir. Ele explica que no início aprender a dormir será uma luta. Alguns astronautas dormem presos em uma bolsa enquanto outros aprenderam a simplesmente flutuar em seus quartos. Gordon aconselha ela a usar um saco de dormir até se sentir confortável. Ele também aponta que o zumbido que eles ouvem constantemente é o sistema de suporte à vida. Se ele parar de fazer barulho, significa que eles estão em apuros. A seguir, Gordon apresenta a ela sua estação de trabalho e as caixas de segurança para proteger suas pesquisas, dando-lhe uma chave para os cadeados americanos. Ela tem permissão para usar armários russos também, mas então ela deve trocar as chaves. Kira imediatamente começa a trabalhar e traz alguns ratos para uma gaiola para observá-los para seus experimentos. Alexei percebe isso e comenta que eles vão trabalhar em proximidade por um tempo, porque suas estações de trabalho ficam uma ao lado da outra. Kira leu suas pesquisas e pergunta a ele sobre seus experimentos, mas Alexei explica que perdeu todos os seus ratos. Depois que ela se muda para a próxima sala, Alexei dá uma olhada mais de perto em seu setup. Mais tarde, enquanto parte da tripulação se exercita, Kira observa Christian experimentar com uma furadeira que pode esguichar fogo, o que é impressionante, mas também assustador. A tripulação vai ao convés de visualização, onde Kira tem a oportunidade de ver uma vista incrível da Terra. O grupo discute o efeito de visão geral, o que é esse despertar espiritual que alguns astronautas passam quando veem a Terra sem fronteiras e a humanidade como uma só. Naquela noite, Kira vê um dos caras dormindo flutuando e não pode deixar de ficar bastante ansiosa. Felizmente, Verônica a consola e ajuda a se amarrar a bolsa para sua primeira noite, mencionando que a parte mais difícil de dormir no espaço é não ter ninguém para segurar. A próxima. Na manhã seguinte, a equipe começa a trabalhar cedo. Christian tenta usar o computador, mas o sinal está caído, então eles não conseguem enviar mensagens. Kira verifica seus ratos e descobre que eles atacaram um ao outro, mas ela não consegue entender o porquê. Os sentimentos são mútuos. Descascando, ela vai ao convés de observação para olhar a Terra, só para ver uma grande erupção. A princípio, ela se pergunta se é um vulcão em erupção e conta aos outros, mas logo várias explosões começam a acontecer em muitos lugares em rápida sucessão. Em pânico, a tripulação deixa imediatamente o convés e o fecha antes de tentar entrar em contato com a Terra sem sucesso. De repente, Gordon recebe uma mensagem do controle de missão dizendo para ele permanecer em silêncio porque é informação classificada. Descobre-se que os Estados Unidos e a Rússia estão em guerra, e o envolvimento de outros países está sendo investigado. Na própria estação dele, Nikolai também recebe uma mensagem e Gordon se pergunta se ele recebeu uma ordem semelhante. Nervoso, ele responde a mensagem com a palavra porquê, mas nesse momento a energia acaba, só para voltar em um segundo. Gordon finge que não conseguiu contactar a Terra, mas assim que tem um momento a sós com Kira e Christian, ele conta a verdade. Christian imediatamente assume que os russos receberam as mesmas ordens e os culpa pela falta de energia. Para não tirar conclusões precipitadas e esperar por agora. Então Verônica anuncia que eles têm um grande problema. A estação perdeu sua propulsão interna e está caindo fora de órbita, o que significa que eles só têm um dia antes que toda a estação queime na atmosfera. Há uma menção de usar o foguete Soyuz para escapar, mas não tem espaço suficiente para todos e apenas acende uma discussão. Kira envia uma mensagem solicitando propulsão e espera que o controle da missão a receba a tempo, então por enquanto eles só podem esperar. Tudo do nosso lado. De repente, Alexei informa a tripulação que uma antena fora da estação está danificada e precisa ser reparada manualmente. De qualquer maneira, Christian resmunga porque acha que é uma mentira, mas Gordon se oferece para ir de qualquer maneira. Enquanto ele se prepara, Verônica o beija para boa sorte. Christian sussurra cuidadosamente suas preocupações sobre isso ser uma armadilha, mas Gordon jura que confia em todos nesta tripulação. Quando Gordon sai, ele fica horrorizado ao ver que os Estados Unidos agora são da cor vermelha brilhante, o que significa que sua terra natal está destruída e em chamas. Usando as comunicações, ele pede a Kira para manter todos longe das janelas. Enquanto isso, Christian e Alexei tentam conversar, mas o clima está tenso e paranoico. Alexei então diz que vai ao banheiro, mas assim que Christian se vai, ele sai e abre um painel. Ele se prepara para cortar alguns fios. De volta a Gordon, ele se move cuidadosamente pela estação enquanto Kira conversa com ele para mantê-los calmos. Após vários minutos de caminhada espacial muito lenta, Gordon está quase na antena, mas naquele momento Alexei corta o fio, e Gordon perde a comunicação com a estação. Quando Kira alerta os outros, Christian imediatamente percebe que Alexei não está por perto e corre para verificar os painéis. Mas Alexei cobriu sua sabotagem com fios falsos e Christian não encontra nada. Então Gordon percebe que seu cabo não é longo o suficiente para alcançar a antena. Então ele não tem escolha a não ser desconectá-lo. Então, fazendo um salto muito arriscado mas calculado, Gordon finalmente atinge a antena. Somente para descobrir que está tudo bem, e Christian estava certo. Naquele momento, Nikolai ativa o braço de agarrar e derruba Gordon da estação, enviando-o flutuando pelo espaço.
Kira e Verônica começam a entrar em pânico quando não conseguem se comunicar com Gordon, ou vê-lo nas câmeras. Christian verifica as janelas e vê Gordon flutuando para longe. Então eles correm para puxar o cabo, só para descobrir que está vazio. Aborrecida, Kira se esconde em seu quarto enquanto tenta lidar com sua tristeza. Quando Christian vai verificar como ela está, Kira diz que quer sair e encontrar Gordon porque o traje deve mantê-lo vivo por algumas horas. Mas Christian garante a ela que é inútil. Ele também a repreende por pensar que foi um acidente, quando é bastante óbvio que os russos agiram primeiro. Enquanto isso, Verônica confronta Alexei e Nikolai e descobre a verdade. Eles receberam ordens da Rússia para se livrar dos americanos e assumir o ISS. No entanto, Alexei jura que só queria cortar as comunicações e não sabia das intenções de Nikolai. Para se defender, Nikolai diz que os americanos fariam o mesmo com eles, mas uma Verônica horrorizada o chama de monstro. Como Kira, ela quer sair e encontrar Gordon, mas os irmãos se recusam a ajudar. Desolada, Verônica vai para outra sala para desabafar. Depois, Verônica pede para Kira falar em particular porque Kira é a única em quem ela pode confiar, já que é nova. Verônica pede para Kira trocar de chaves e quando Kira diz que perdeu as dela, Verônica percebe que ela está mentindo. Depois, ambas as mulheres admitem que receberam ordens do governo e Verônica admite que os irmãos mataram Gordon, o que faz com que Kira concorde em ajudar. Verônica tem um plano. Ela vai criar uma distração enquanto Kira usa a chave russa para invadir a caixa de Alexei, que contém amostras que poderiam ser usadas para tratar o envenenamento por radiação. A Terra está passando por uma guerra nuclear e seus países querem usar sua pesquisa como a última moeda de troca, mas Verônica acha que a cura deve ser para todos. Depois de trocarem as chaves, Verônica rouba a arma do simulacro de incêndio e liga o oxigênio puro em uma das câmaras, ameaçando explodir tudo. Enquanto Nikolai e Alexei tentam acalmá-la, Kira vai para o laboratório de pesquisa e começa a procurar pelo Node Zero, mas ela não consegue encontrar. Ela pergunta a Christian sobre isso e Christian diz que tal coisa não existe. Acreditando que Verônica mentiu, uma furiosa Kira vai encontrá-la e Christian a segue. A dupla chega ao outro quarto a tempo de ver Verônica acertar Alexei com uma chave inglesa. Christian usa essa distração para acertar um tanque na parte de trás da cabeça de Verônica, matando-a instantaneamente. Alexei e Nikolai estão devastados enquanto Christian tenta dizer a eles que não tinha escolha porque ela iria explodir a estação. Enquanto Alexei e Nikolai lamentam Verônica, Christian convence Kira a se esconder até que as comunicações funcionem novamente. Eventualmente, Nikolai estoura e anuncia que vai acabar com tudo isso, chamando isso de seu dever, na Terra. Enquanto isso, Kira e Christian estão escondidos na bagagem. Quando Nikolai começa a procurar naquela área, Christian joga seu brinquedo Fidget para enviá-lo na direção oposta. Kira aproveita a chance para sair e esbarra em Alexei, que a ajuda a se esconder em outro lugar e mente para o irmão. Naquele momento, o brinquedo flutua novamente e Nikolai finalmente encontra Christian. Então ele o arrasta para fora para bater nele, só para Alexei ser atingido quando tenta impedi-lo. Então Kira ataca Nikolai para libertar Christian. Então Nikolai a agarra em vez disso e começa a sufocá-la. De repente Gordon aparece e derruba Nikolai com uma broca. Em seguida ele pergunta sobre Verônica e perde a cabeça quando descobre que ela está morta. Furioso, ele se tranca com Nikolai e uma briga começa. Enquanto os homens lutam um contra o outro e trocam alguns socos, Gordon perde a broca e é pego por Nikolai, que o liga enquanto empala Gordon. Com o último de sua força, Gordon pega uma chave de fenda do bolso de Nikolai e o esfaqueia no pescoço. Quando os outros conseguem abrir a porta com uma furadeira, já é tarde demais. Ambos os homens estão mortos e seus corpos estão flutuando na sala. Enquanto o mundo continua a arder, os astronautas restantes tiram um momento para lamentar em particular. Algum tempo depois, Kira verifica o computador e vê que estão perdendo a altitude. Enquanto ela se movimenta pela estação, encontra um sinal que diz nó zero, significando que quem mentiu foi Christian, e não Verônica. Ela corre para o quarto dele para exigir uma explicação e descobre todas as amostras prontas para ir com um traje de fuga. Parece que Christian sabia de tudo desde o início e sempre planejou fugir sozinho. Naquele momento, a ventilação de suporte à vida se apaga como parte do plano de Christian. Kira procura por Alexei para avisá-lo, mas ele está no mesmo quarto que Christian, então ela faz alguns gestos para pedir que ele desligue a música. Alexei faz isso e percebe que o zumbido não pode ser ouvido. Então ela usa um pote para bater na mesa 3 vezes como um sinal para Alexei se preparar. Christian está fazendo um sanduíche e Kira tenta pegar a faca para fazer um também, então Christian tenta se livrar de Alexei dizendo que eles precisam de privacidade. Quando Alexei se recusa a ir, Christian pega a faca e tenta atacar Kira, mas Alexei interfere e acaba com a mão esfaqueada. Estando tão perto, Alexei consegue agarrar Christian firmemente e segura-o no lugar enquanto Kira usa um colar para enforcá-lo. Depois de alguns minutos, Christian finalmente morre, e Kira tem que lidar com o fato de ela ter assassinado alguém. Depois, Kira cura a ferida de faca de Alexei e ele consegue ligar novamente o suporte de vida. Então Kira verifica seus ratos e descobre que Alexei construiu uma rede para eles se segurarem. De repente, o pedido de aumento de propulsão é finalmente reconhecido, tirando-os do perigo imediato. Logo as comunicações retornam e ambos os governos perguntam se eles assumiram o controle da estação. Com raiva e desiludidos com seus líderes, a dupla ignora as mensagens e usa o foguete Soyuz para deixar a estação com a pesquisa de Alexei. Enquanto eles caem em queda livre de volta para a Terra, Alexei pergunta para onde eles estão indo que poderia ser seguro, mas Kira não faz ideia. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que possa assistir a mais vídeos como este.